Olá, bom dia. As escolas são um universo de possibilidades de aprendizado para todos os estudantes. Sejam públicas ou privadas, elas colaboram intensamente para o desenvolvimento de um país. Mas antes do ensino chegar à sala de aula, toda escola precisa cuidar bem da sua administração. É garantindo uma gestão eficiente nos bastidores que a parte pedagógica pode ser entregue com a máxima competência. Você sabia que uma das maneiras de todo cidadão checar como anda o nível da educação no seu município é consultando o Índice de Gestão Municipal Aquila? O IGMA também reúne dados importantes sobre as principais áreas da gestão municipal, apontando os municípios que já se tornaram cidades excelentes. A consulta aos dados é gratuita. Basta acessar a plataforma por meio do QR Code que está aqui na tela. Pois é para falar de uma evolução do IGMA que preparamos este programa. Nosso assunto hoje é o ciclo virtuoso da aprendizagem, que promove grandes saltos na qualidade da educação por meio de uma gestão profissional. Meu primeiro entrevistado é Rodrigo Neves, um dos consultores do Aquila que trabalhou na criação do IGMA e também dessa nova metodologia para a gestão das escolas públicas e privadas do nosso país. Rodrigo está em São Paulo e vai conversar conosco remotamente. Que bom voltar a falar com você aqui no programa, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Natália. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar essa metodologia que o Aquila demorou anos desenvolvendo e agora lança oficialmente no mercado. Rodrigo, o que motivou o raciocínio por trás da criação do ciclo virtuoso da aprendizagem? Com o desenvolvimento da metodologia Cidades Excelentes, uma das primeiras coisas que nós entendemos é que a excelência não é a cidade perfeita. A excelência ela é aquela cidade que consegue fazer uma melhoria contínua da qualidade de vida da população. Então, quando nós pensamos em educação, nós precisávamos pensar a mesma coisa. Qual é o ciclo que está por trás da melhoria contínua da educação, da geração de conhecimento, da geração de aprendizagem de um município. Toda vez que nós começávamos ou trabalhávamos com o município, a gente percebia que existia uma série de programas, uma série de projetos, uma série de iniciativas, mas dispersas, não conectadas, que não trazia essa visão de futuro e essa visão de melhoria contínua da prestação de serviço para a população. Rodrigo, o IGMA fornece a base de dados para identificarmos o desempenho da gestão dos municípios brasileiros e todos os 5.570 são analisados. Qual o peso de uma boa educação na construção das cidades excelentes? Quando nós conseguimos desenhar o conceito de cidades excelentes, nós descobrimos que essas cidades elas tinham 6 eixos que sustentavam o que a gente chamou de o ciclo virtuoso do desenvolvimento humano. Inevitavelmente, um desses eixos é o da educação. Se a gente for pensar do ponto de vista legal, inclusive no Brasil, 25%, no mínimo, de tudo que os nossos municípios gastam, do ponto de vista de recursos financeiros, e aí podemos estender de recursos humanos, provavelmente de tempo, é dedicado à educação. Então esse é um dos eixos fundamentais para o equilíbrio do ciclo virtuoso de desenvolvimento humano que gera a melhoria de qualidade de vida da população. Rodrigo, quando a gente fala sobre educação, o futuro é assunto obrigatório, né? Você acredita que nossas escolas têm condições de garantir a formação dos estudantes que o mercado, com tantas evoluções tecnológicas, já está exigindo? Com certeza, Natália. As nossas escolas, as nossas redes municipais de ensino, elas não deixam a desejar do ponto de vista de recursos financeiros disponíveis e tecnologia e infraestrutura para atender os nossos alunos. Com certeza nós temos ilhas de excelência, ou seja, regiões, escolas que são melhores do que outras, mas o problema não está somente nisso. O que nós temos que pensar é qual que é o tripé que está por trás da geração de excelência, da prestação de um serviço de excelência. São pessoas fazendo processos usando tecnologia. E muitas vezes o nosso debate fica restrito à tecnologia como se ela fosse a restrição, ela fosse o único critério, o único quesito que dificulta as nossas escolas a entregar um resultado de qualidade. E nós esquecemos de trabalhar com as pessoas, qualificar as pessoas, valorizar as pessoas e trabalhar os processos. Não só pedagógicos, os processos gerenciais.
por trás de uma rede de ensino, existem processos gerenciais que precisam ser trabalhados. E quando a gente entra dentro dos nossos municípios, quando a gente trabalha com as nossas redes municipais, o que a gente encontra são uma série de ex-professores, ex-pedagogos que assumem cargos de gestão e não foram preparados para gerenciar tantos recursos financeiros e recursos humanos. Então eu diria que para a gente conseguir trabalhar a excelência dos nossos municípios, nós temos que trabalhar esses 3 eixos: pessoas, processos e tecnologia. Rodrigo, eu vou pedir para a produção inserir aqui uma arte com as 5 áreas do ciclo virtuoso da aprendizagem para você nos explicar como funciona a sinergia entre elas. Direcionamento e implementação estratégica, ambiente de ensino, comunidade educacional, maturidade de gestão e aprendizagem efetiva. Ou seja, Rodrigo, o resultado desejado, que é o ensino de qualidade com efetivo aprendizado, só vem ao final de um ciclo de muito trabalho que começa longe das salas de aula, né? Natália, se nós formos fazer um paralelo da educação de uma rede de ensino com uma empresa, o aluno e a sala de aula é como se fosse o vendedor e o cliente. Ali é a ponta do serviço, é a hora que a gente tem um contato com o mercado, vamos dizer assim. Ou seja, ele é o produto final de toda uma estrutura que precisa estar rodando, uma engrenagem que precisa funcionar muito bem para que ao final aquele serviço, aquele atendimento ao cliente seja muito bom. Com as nossas redes municipais de ensino é a mesma coisa. Todos os processos, todos os recursos financeiros, todos os recursos humanos, eles existem e devem estar organizados para que na ponta, ou seja, para que na sala de aula a gente potencialize o aprendizado dos nossos alunos. Durante muito tempo, e ainda hoje, muitas escolas, muitas redes de ensino estão preocupadas em passar conhecimento, ou seja, como se o aluno fosse uma esteira, né? De ano em ano, a gente tem que mandar muito conhecimento para ele tem que ter acesso a muito conhecimento. Isso, se a gente fosse pensar 100 anos atrás, talvez faria muito sentido. Os nossos alunos não tinham acesso à informação, a única informação que eles tinham acesso é dentro da sala de aula, por meio de livros, por meio dos professores. Mas com os avanços tecnológicos, com a internet, com a mudança social, que não só o Brasil, mas o mundo inteiro passou, hoje o problema não é acesso à informação. Os nossos alunos são bombardeados por muita informação. O que nós precisamos fazer? E o ciclo virtuoso do aprendizado busca construir dentro de uma rede de ensino é gerar aprendizagem. Nós precisamos ter processos, professores, estrutura que coloque o aluno como protagonista e crie uma aprendizagem nesta rede de ensino. Rodrigo, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, concedeu ao ciclo virtuoso da aprendizagem o Prêmio Anual de Gestão de Resultados em Desenvolvimento. Nós recebemos o 2º lugar de uma disputa internacional muito relevante para a área pública. Esse reconhecimento chama ainda mais atenção para a importância de se construir uma nova realidade para a gestão das escolas públicas brasileiras, né? Foi com muita felicidade que a gente recebeu esse prêmio do BID. O Aquila é muito preocupado em transformar o nosso conhecimento prático em metodologia e vice-versa. E então os nossos livros, eles são produtos de anos de experimentação. A gestão é isso, ela é tentativa e erro. Então, nós acabamos de ganhar esse prêmio de um trabalho executado em Coari, um município do interior do Amazonas. O Aquila vem há mais de 10 anos trabalhando a educação em diversos municípios no Brasil, de maneira que a gente conseguisse chegar nessa metodologia final, no qual nós aplicamos em Coari e acabamos de receber esse prêmio como uma das melhores iniciativas de educação de toda a América Latina. Rodrigo, muito obrigada pelas suas análises. Eu desejo muito sucesso em todos os seus projetos nas escolas públicas e privadas que desejam ter uma gestão mais madura. Até a próxima. Natália, eu que agradeço o convite, a oportunidade que o Aquila me deu de conseguir trabalhar essa metodologia com mais alguns colegas consultores do Instituto Aquila. Sou filho de professora, então eu acredito que essa é uma forma de contribuir para a educação do Brasil. Esse não é um trabalho pedagógico, é um trabalho gerencial, que eu acredito que é uma das principais restrições, um dos conhecimentos que a gente tem mais dificuldade de ter acesso dentro das redes educacionais do nosso país hoje. Então é uma forma nossa de contribuir para melhorar, para gerar mais resultados, um ensino de qualidade no nosso país.
Eu converso agora com mais uma especialista que participou do desenvolvimento da nova metodologia de gestão para as escolas, o ciclo virtuoso da aprendizagem, que é a consultora Carolina Mendes. Carolina, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Bom dia, Natália, muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente com você. Carolina, eu gostaria que você nos explicasse detalhes sobre a nova rotina de gestão para as escolas que compõem o ciclo virtuoso da aprendizagem. Vamos começar pela definição da ambição. Como você conduz essa reflexão dentro das escolas? Então, conduzir, essa reflexão dentro das escolas sempre é um passo muito importante, Mas para a gente definir essa ambição, a gente precisa saber onde que a escola está, Onde ela está inserida, em qual contexto, quais são os seus resultados, para que a gente possa definir uma ambição que seja ambiciosa, de fato, mas que seja possível de ser alcançada, para não causar uma frustração na equipe, No caso das escolas particulares, quem são os seus concorrentes, Porque as escolas confessionais, normalmente, elas têm um nicho de concorrência diferente das escolas que não são confessionais. Então, é muito importante definir esse contexto para a gente poder definir a nossa ambição. Carolina, e antes de você começar a construir a ambição, você precisa fazer uma análise do passado e do presente das escolas para saber qual situação ela se encontra. Que indicadores você acredita serem importantes nessa etapa? Na escola privada, a gente faz muito análise dos últimos 3, agora a gente está fazendo até dos últimos 5 anos por causa da pandemia, da questão da captação, a fidelização desses estudantes, Se esses estudantes, eles saem do colégio, eles estão indo para qual outro colégio que a gente consegue medir aí a concorrência. Na escola pública, a gente também leva em consideração o IDEB, Porque é uma avaliação para eles muito importante. E a gente tem um indicador que para a gente é fundamental, que é a aprovação com qualidade. Na escola pública, principalmente se tratando dos anos iniciais, a aprovação ela beira o 100%, por uma questão de legislação, então eles quase não têm reprovação. Então, a gente precisa saber, assim, esses meninos estão sendo aprovados, mas com qual qualidade do ensino? Porque é muito comum a gente chegar no 6º, 7º ano, a gente vê alunos que não estão alfabetizados. Então, a gente tem um indicador, que é um indicador próprio nosso, que a gente mede se esses alunos estão passando com um aproveitamento satisfatório em todos os componentes curriculares. Então, eles estão sendo aprovados, mas eles estão aprendendo? Essa análise histórica também a gente faz e ela é muito importante para a gente poder definir como que está o nível de aprendizagem desses estudantes. Além das avaliações estaduais. Então, assim, aqui em Minas a gente tem o CIMAV, São Paulo a gente tem o SARESP, nas escolas particulares a gente tem que ver também o fôlego financeiro, Então a gente olha a questão do EBITDA, algumas escolas até preferem olhar o EBIT do que o EBITDA, então a gente precisa também olhar essa questão financeira, orçamentária, que para eles é fundamental. Carolina, vamos considerar agora uma rede de escolas. Como garantir que a identidade organizacional, que a missão, visão, os valores, seja a mesma para cada uma das unidades? Natália, o trabalho de rede, ele é extremamente importante, muitas vezes o gestor falha nisso, então a gente encontra muito nas redes estratégias ou ações um pouco diferenciadas e formando às vezes ilhas de excelência. Então, assim, para poder fazer com que todos cumpram a sua mesma missão, alcancem a sua visão de futuro, é importante que haja um acompanhamento nas unidades escolares, acompanhando seus planos de ação, as metas, se elas vêm ao encontro da visão de futuro, Agora, no público, a gente está falando aí, por exemplo, de redes estaduais que tem centenas de escolas, Mas normalmente eles têm um desafio maior. O que ajuda são as diretorias regionais de ensino ou as superintendências regionais de ensino, que são os órgãos que são intermediários entre a Secretaria de Educação e a escola. E o acompanhamento de perto precisa ser feito para que essa gestão garanta que todos estejam trabalhando para uma única missão e para um único propósito. Carolina, eu gostaria que você explicasse agora sobre a definição das estratégias e metas que compõem a próxima etapa da consultoria que você realiza nas escolas, públicas e privadas. Como você conduz todo esse processo? Muito importante que a gente faça essa análise, de onde a escola está inserida, quais são as forças e quais são as fraquezas que estão na responsabilidade da escola, que diz respeito ao ambiente interno, as oportunidades e ameaças que fogem um pouco do controle da escola, porque diz respeito ao ambiente externo, e o cruzamento, das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, elas me dão várias estratégias, Estratégias, às vezes, preventivas, estratégias mais ousadas, estratégias de crescimento, de
de desenvolvimento. Então é importante que a gente escute toda a comunidade para fazer esse levantamento e definir as nossas estratégias. Em relação às nossas metas, ao contrário do que muitos gestores pensam, na educação nós temos menos indicadores finalísticos e mais indicadores processuais. Os indicadores finalísticos, eles estão relacionados à nossa entrega da cadeia de valor. E a cadeia de valor na educação, seja no público ou no privado, é entregar uma formação integral, uma formação de excelência. Natália, vale até ressaltar que um diferencial do ciclo virtuoso da aprendizagem é que ele mede não só os aspectos cognitivos, que está relacionado ali à aprovação, né, aprovação de qualidade, mas também os aspectos socioemocionais que é exigido pela BNCC. Carolina, vamos falar do próximo item desse processo de mudança na gestão das escolas, que é a matriz de projetos. O que deve ser considerado nesse momento? Extremamente importante, viu, Natália? Porque na educação nós temos muitos projetos e programas, inúmeros. Então a escola, ela acaba sendo muito sufocada na ponta. E aquele feijão com arroz normalmente não é feito, porque são tantos programas e projetos que elas precisam executar que elas não dão conta de fazer a sua rotina. Então é muito importante que a gente levante todos os programas, todos os projetos da rede, seja ela pública ou privada, e faça uma correlação. Esses projetos, esses programas que estão sendo implementados estão correlacionados com a nossa meta, com a nossa visão de futuro, qual que é a abrangência, o custo desses projetos, como que está a complexidade da sua implementação. E a gente prioriza esses projetos, aqueles que têm uma abrangência menor, com menor custo, que seja menos complexo, a gente acaba priorizando para que seja implementado na rede, obviamente alinhado ali a nossa visão e a nossa meta. Feito isso, aí depois a gente tem toda a implementação, o acompanhamento, então é um pontapé inicial, né, para que a gente trabalhe aí focado nos nossos resultados. Caroline, para a gente encerrar, vamos fazer um balanço do impacto que o esforço que cada escola faz para melhorar a gestão, a qualidade do ensino, gera para a comunidade? Gera muitos resultados, viu, Natália? A educação, eu falo que ela é tudo, assim. Educação, quando se trabalha com educação, você está trabalhando com desenvolvimento de pessoas, né? Então, você vê o resultado ali na ponta, você vê as pessoas mudando ali a comunidade em que estão inseridas, né? Então, a educação, quando você trabalha, tem uma boa educação no município, você vai melhorar a saúde, você vai melhorar o desenvolvimento econômico, e aí, com isso, você tendo um município melhor, você vai ter estados melhores e um país muito melhor. E, assim, eu sou apaixonada pela educação, sou suspeita, né, para poder falar, trabalho há mais de 20 anos aí com a gestão educacional, mas você trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e mostrar como esse desenvolvimento de pessoas impacta no mundo é muito emocionante e é muito satisfatório. Com certeza. Carolina, eu queria te agradecer pela entrevista, por todas as explicações e te desejar muito sucesso nos projetos aí na área de educação. Obrigada. Obrigada, Natália. Eu que agradeço. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o ciclo virtuoso, nós estamos aí abertos para poder ir até a sua rede, ir até a sua escola, né, pessoalmente, para explicar mais em detalhes como que ele pode ser implementado, porque ele é personalizado para cada rede. E agora eu quero te apresentar um resumo sobre o programa 10S, que também vem sendo aplicado pelos nossos consultores nas escolas públicas e privadas, incrementando ainda mais os resultados gerados pelo ciclo virtuoso da aprendizagem. Confira comigo. O primeiro S é o senso de utilização, que ajuda as escolas a liberarem espaços, equipamentos, documentos desnecessários e itens fora de uso. O senso de coordenação vem em seguida e garante uma melhor organização de todos os materiais disponíveis, de modo que fique claro onde cada um está armazenado e de fácil acesso. O terceiro S é o senso de limpeza, que além de eliminar sujeiras, define responsáveis por cuidar de cada área. O quarto S é o senso de saúde e higiene. Ao implantá-lo, a organização vai padronizar o ambiente, garantindo, entre outros avanços, condições sanitárias adequadas. O senso de autodisciplina é o próximo S e foca nas atitudes pessoais, que geram compromissos éticos, técnicos e morais. O sexto S traz o senso de determinação de união e ele requer a participação da alta direção das escolas em parceria com todos os colaboradores. O senso de treinamento vem em seguida e busca a qualificação contínua dos profissionais e também o engrandecimento deles como seres humanos. O senso de número 8 é o da economia e combate ao desperdício e atua diretamente na redução de custos das escolas e no aumento de produtividade.
O 9S é o dos princípios morais e éticos e, nesse momento, são definidos padrões de conduta para cada colaborador, de modo que todos saibam o que é certo e errado. E encerrando a sequência dos 10 S's que o Àquila aplica dentro do ciclo virtuoso da aprendizagem, temos o senso de responsabilidade social, que vai além do pagamento de impostos e do cumprimento das legislações trabalhista e ambiental. Neste momento, as escolas definem o seu compromisso com a sociedade. Eu converso agora com mais um especialista do Àquila que participou do desenvolvimento da metodologia do ciclo virtuoso da aprendizagem e também da idealização do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Àquila, que é a base da nova metodologia para a gestão das escolas. Meu convidado é o consultor Afonso Vale. Afonso, com a sua presença aqui, nós vamos completar a apresentação sobre o ciclo virtuoso da aprendizagem. Que bom ter você aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui de volta, especialmente para falar de um tema que eu gosto muito. Eu sou professor de origem, sou um consultor sócio do Àquila, então falar de educação para mim é uma grande satisfação. Afonso, a metodologia dos 10 S's incorpora uma parte do conceito ESG, que tem movimentado tanto as organizações quanto os gestores em todos os segmentos e que concentra ações para o meio ambiente, o social e a governança. Os 10 S's oferecem uma facilidade a mais para serem implementados nas escolas? Sem dúvida, Natália. Nós traduzimos isso nas escolas de uma maneira muito simples. Falando do meio ambiente, como que a gente aplica isso de uma maneira muito simples? Quando a gente busca a racionalização de gastos com energia elétrica, consumo de água, quando a gente vai para o social, a forma com que as pessoas trabalham, a harmonia, trabalho em equipe, isso diminui muito a rotatividade. Quando a gente fala de governança, nós estamos falando o quê? Trabalhar com indicadores, tomar decisões embasadas em fatos e dados, trabalhar com metas, planos de ação. Então, o que a gente fez foi traduzir toda a metodologia do ISD aplicado nos 10 S's, disseminado nas escolas públicas e privadas. Afonso, eu gostaria de saber agora um pouco mais sobre a realidade da gestão nas escolas privadas. Vemos muitas delas se destacarem pela boa qualidade do ensino e da aprendizagem, mas mesmo com bons resultados, sempre dá para pensar em aprimoramento, né? Sem dúvida, Natália. Essas escolas que performam bem, o primeiro desafio é manter essa boa performance e buscar melhorias. Ou seja, ela performou bem, entregou bons resultados na formação dos seus alunos no terceiro ano, mas na esteira, será que o aluno que está no segundo ano, no primeiro ano, vai ter a mesma performance que a turma desse ano conquistou? Então essa é uma visão. Uma outra visão é, será que essa performance ela também conjuga com bons resultados financeiros e econômicos? Da mesma forma eu falo, e a captação? Tem como melhorar a captação? Tem como melhorar indicadores do custo daquele aluno captado? Então, sempre que a gente vai atingindo indicadores de performance de escolas que estão performando em termos de qualidade, a gente vai buscando essas esteiras de melhoria, seja de o custo por aluno, gasto por aluno, e diversos outros indicadores para a gente aprimorar e desafiar cada vez mais o sistema educacional. Afonso, eu quero falar agora sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, monitorado pelo governo federal e que é a grande preocupação dos gestores públicos. Para melhorar a nota da escola no IDEB, que tipo de ação pode ser implementada? Natália, tem várias ações, eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito, tá? Ela é aplicada no 5º e 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio. São as avaliações diagnósticas que simulam a prova do SAEB. Ou seja, o aluno responde uma série de questões e cada questão tem uma tag, dizem respeito a uma parte da matéria que ele deveria ter aprendido, tá? E o que a gente faz? Esses dados estão disponíveis, uma massa de dados. A gente consegue traduzir, por exemplo, numa rede que tem 100 mil alunos, tem 150 escolas, a gente consegue estratificar e identificar qual escola, qual turno, qual turma precisa melhorar. Né? Então isso permite um poder de análise para que a gente monte um plano de ação junto com aquela rede, para atuar especificamente naquela escola ou naquele grupo de escolas, naquele turno, junto com aqueles professores que por alguma razão
não ensinaram corretamente, fazendo com que a gente corrija o rumo, né, e busque o melhor resultado. E da mesma forma, a gente identifique também na mesma rede quem que performou melhor, quais são os grupos de professores, para que a gente fale o seguinte: olha, o professor Afonso, né, que não foi tão bem, vai conversar com a professora Natália, que foi muito bem. Então são experiências como essa que a gente tem feito e traz resultados extraordinários, né, na busca da melhoria desses indicadores finalísticos. Afonso, eu quero focar agora num outro ponto. Toda escola pública precisa oferecer merenda escolar aos seus alunos. E aí reside um grande desafio, que é garantir a melhor alimentação sem perder o controle dos custos. Existe oportunidade de melhoria aí também, né? Sempre tem, Natália. As oportunidades que a gente sempre encontra é o quê? A gestão do estoque, né? A diminuição de merendas perecíveis. E um ponto muito importante, Natália, que a gente precisa observar é que a gente precisa comprar pelo menos 30% da agricultura familiar local, incentivando inclusive esse outro lado social e econômico daquela região. Mas um exemplo muito interessante que ocorreu inicialmente de uma forma piloto numa escola foi o seguinte: era um ambiente um pouco mais vulnerável, né, e definiu que eram duas refeições no almoço, né, o almoço e depois se repetia, né? E identificamos que sobrava muito alimento. Primeiro, identificamos qual que era o percentual de perda. E depois o seguinte, o primeiro prato padrão, porque tem que seguir uma regra alimentar, e o segundo prato, a escolha dos meninos. Reduziu a perda do segundo prato em função do gosto dos alunos. E isso, replicado por toda a rede, trouxe uma economia e fazendo com que os alunos se alimentassem melhor, seguindo as regras nutricionais. Afonso, e para a gente encerrar, as escolas públicas atendem quase 5 vezes mais estudantes que as instituições privadas. E por isso é tão importante essa nova metodologia do Áquila, que foca na gestão para garantir um ensino de qualidade e um bom aprendizado. É preciso multiplicar os resultados obtidos a partir de cada real do orçamento público, né? Sem dúvida, Natália. O nosso ciclo, ele traz um indicador disruptivo que chama custo da ineficiência escolar. O que é isso? Quanto custa um aluno que foi reprovado, evadido ou abandonado na rede de ensino público? É mais ou menos o seguinte: a minha filha estuda na rede privada. Se ela for reprovada, eu vou ter que pagar 1 ano a mais de escola particular para ela. Isso no público é a mesma coisa. Então nós trazemos esse indicador, ele representa, sabe quanto? Naquele orçamento anual de 189 bilhões de reais investido na educação básica municipal, em cerca de 8%. Nós estamos falando de 15 bilhões de reais que é desperdiçado no Brasil. Então pense, a gente trabalhando com gestão, o nosso objetivo não é gastar menos, é gastar melhor, como uma melhoria muito grande para os nossos alunos, que são o futuro da nossa nação. Afonso, eu queria te agradecer pela entrevista e por todo o conteúdo que você compartilhou com a gente aqui hoje e te desejar muito sucesso nos projetos e até a próxima. Natália, agradeço por essa oportunidade mais uma vez de estar aqui falando de gestão, falando de educação. Estou à disposição para falar do ciclo, fazer um debate propositivo com os gestores públicos, gestores privados da educação, porque eu tenho certeza que quando eles conhecerem mais a fundo, né, eles vão se encantar e vão se interessar para aprimorar cada vez mais a gestão das suas escolas, das suas redes, das suas faculdades, enfim, né, estamos à disposição. Muito obrigado e bom dia. Obrigada. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, basta você acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!